inacessível do amor. Não se acende a luz do sol como a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Sol da justiça, pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater de que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Onde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade, liberdade. Onde está? Onde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, 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 liberdade. Olá, meu querido. Muito bom dia, muito boa noite, né? Que Deus abençoe a sua vida. Que bom estarmos juntos, que privilégio estarmos juntos aqui através da rede social, do YouTube, da Igreja Presbiteriana de Cachoeira Alta. Para nós é sempre um privilégio enorme essa caminhada junto com você, para que possamos louvar a Deus, adorar ao nome do Santo do Senhor Jesus e também juntos, podermos estudar a palavra de Deus neste culto de louvor e de adoração a Deus. Para nós é sempre uma alegria e um privilégio esta caminhada junto com você. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua família, que Deus cuide da sua vida, que Deus possa falar nesta noite ao seu coração. Queria te convidar para nós fazermos uma oração. Curve a sua cabeça onde você está. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, louvando, adorando o Teu nome, para estudar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz ecoar no nosso coração. Nós oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus.
Amém. Bom, passando para o nosso estudo desta noite, eu queria te convidar a lermos juntos aquilo que está escrito em Romanos, no capítulo 1, dos versos 18 ao verso 32. Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, que diz assim: A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Portanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, neles deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inoculando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens a imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição moral e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que procedem assim. Romanos capítulo 7, meu querido. Romanos, no capítulo 7, no verso 18 até o verso 25. Romanos 7, do 18 ao 25, quer dizer assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente estou escravo da lei, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer por esses momentos aqui. Lemos a tua palavra, nós, ó Deus, adoramos o teu santo nome e agora, Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meu querido, nós
passamos aqui um momento de leitura junto com você e eu gostaria neste momento agora de passarmos ao nosso estudo bíblico desta noite, ao nosso culto de adoração e de louvor ao nosso Senhor. Daí, vamos entender aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Meu querido, observar o comportamento das pessoas que o apóstolo Paulo tem citado no primeiro capítulo de Romanos. Nos parece que nós estamos vendo as notícias da nossa própria cidade, da nossa própria sociedade, do comportamento do ser humano, de como ele tem se comportado na nossa cidade, na nossa sociedade, no nosso meio, dia a dia. Os homens da época de Paulo têm a mesma natureza de que nós, homens da nossa época. A nossa natureza ela não mudou. Mesmo que nós hoje tenhamos acesso ou alcançado um estágio tecnológico, científico extremamente elevado, que nós tenhamos acesso a tablets, a computadores, que nós tenhamos acesso a tratamentos médicos extremamente elevados, criamos sistemas de comunicação muito complexos, evoluímos criando ferramentas que facilitam a nossa vida. Não há de nos iludir pensando que a natureza do homem continua a mesma desde a queda no jardim do Éden, geração após geração. A natureza do homem continua exatamente a mesma e ele busca sempre fazer o mal a partir do momento que ele ainda não entendeu e compreendeu a vontade de Deus para a sua vida. Paulo, ele cita as obras daqueles homens e dos homens de hoje também. Essas obras elas se repetem no nosso dia a dia, na vida das pessoas da nossa sociedade. Citando aquilo, Paulo ele quer destacar a natureza pecaminosa de cada pessoa que ainda não conheceu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e também o seu Salvador, mesmo que tenha acesso a todo tipo de comunicação. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 34, qual nós lemos no início deste culto, é uma lista que o apóstolo faz de pecados cometidos pelos homens. O homem ele tem uma natureza pecaminosa. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis mostram que o homem, após ser criado, ele desobedeceu a Deus, herdando em consequência uma natureza que se inclina à prática do pecado. Nós podemos olhar isso em Romanos, no capítulo 5. Deixa eu só abrir aqui. Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, no verso 12. Olha o que diz o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecamos no primeiro ato de desobediência do primeiro homem que pisou sobre a terra. Sendo assim, meu querido, a natureza humana sem Deus, ela atrai o pecado. Ela tem uma atração por aquilo que é o pecado. Parece extremamente natural praticar o pecado. Vamos ver o que fala lá em Tiago, no capítulo Tiago, deixa eu só abrir aqui o livro de Tiago, meu querido, no capítulo 1, no verso 14. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado sobre a sua própria cobiça. E olha o que ele está dizendo na parte final. Quando esta o atrai e seduz. Romanos capítulo 8
acerca disso. Romanos no capítulo 8, do verso 5 ao verso 8. Olha o que Romanos capítulo 8, acerca da natureza pecaminosa do homem, vai dizer, do verso 5 ao verso 8. Olha o que diz: porque os homens que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A natureza do homem, ela é pecaminosa e ela inclina para o mal, meu querido. Mesmo que uma pessoa salva ela tenha a velha natureza dentro de si, nós apenas nos livraremos desta velha natureza a partir do dia em que nós formos encontrar com Jesus na vida eterna. Seja quando os nossos olhos se fecharem aqui e nós formos para a vida eterna nos encontrar com Jesus, a nossa alma seguir para o céu, ou seja, para aqueles que ficarem na terra até o dia que o Senhor Jesus voltará, eles irem encontrar com Jesus nos ares, as nuvens, naquele dia que será glorioso. Mas nós precisamos entender que até este dia nós temos a natureza do velho homem e nós temos sempre buscado e pendido para o mal, por isso devemos estar atentos e vigilantes. Paulo mesmo aqui no texto em que nós lemos, ele fala da sua luta constante contra o velho homem em Romanos capítulo 7, no verso 7 até o verso 25, que nós fizemos a leitura no início deste culto de adoração ao Senhor. E nós só ficaremos livres a partir da morte deste corpo corruptível. Uma outra coisa que nós compreendemos e vemos na natureza deste ser humano é que ele não teme o julgamento de Deus. E a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos temer o julgamento de Deus. Nós servimos a um Deus que deve ser temido. Olha o que fala no livro dos Salmos, no capítulo 25, no verso 12. Salmos, capítulo 25, no verso 12. Olha o que diz: ao homem que teme ao Senhor, o que acontece? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha Salmos, capítulo 33, no mesmo livro, Salmos, capítulo 33, no verso 8. Olha o que diz: tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Salmo 34, no próximo capítulo, no verso 9, diz: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Deus deve ser temido, meu querido. Nós vimos lá para Apocalipse, no capítulo 14, no verso 7, já no Novo Testamento, no livro das promessas, das profecias. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 14, no verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de águas. Deus é um Deus que deve ser temido, meu querido. Ele é justo e ele fará sobressair sobre a sua justiça. Deus é um Deus totalmente justo. Nos Salmos, no capítulo 37, no verso 6, acerca da justiça de Deus, diz o seguinte, meu querido. Salmos, capítulo 37, no verso 6, diz assim: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. E é inevitável que ele mostre a sua aversão ao pecado, a aversão de Deus ao pecado.
tanto na história quanto no julgamento. Ele age ele age graciosamente para salvar o pecador. Nós podemos olhar isso em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Mas ele derrama a sua ira contra o mal. Romanos capítulo 1, verso 18, a respeito de Deus derramar a sua ira contra o mal, olha o que diz lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 18, que nós lemos no início da nossa caminhada, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A respeito disso, a respeito da ira de Deus, John Stott, um pastor americano extremamente conhecido na nossa época, ele nos diz o seguinte, ele diz o seguinte a respeito da ira de Deus. Ele define a ira de Deus, dizendo que como hostilidade, a ira de Deus é uma hostilidade contra o mal, uma recusa-se em suportar o pecado. Além disso, o julgamento de Deus é justo, também perfeito. As suas ações divinas, diferente das reações humanas, que são movidas pela raiva, ressentimento ou despeito de um para com o outro. O julgamento de Deus ele é justo e ele é diferente do nosso julgamento. Ele não está envolvido nas emoções em que nós estamos. O homem sem Cristo não pode ter a convicção da ira de Deus. E essa ira de Deus o alcança. E ela se intensificará no julgamento final, se você der uma olhada lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, em Romanos capítulo 2, verso 5, Romanos capítulo 3, verso 5, em Romanos capítulo 5, verso 9, vai falar sobre isso. Ela se revela no presente, quando ele entrega os homens e as suas paixões, os homens obstinados e as suas paixões em seus pecados, a um processo de depravação e degeneração moral e espiritual. Romanos capítulo 1, texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, no verso 28, olha o que diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O próprio Deus, diante desse coração pecaminoso, desse desejo de fazer o que é ilícito, que não é conforme a vontade de Deus, o próprio Deus nos entrega as suas paixões. É como se o julgamento de Deus, meu querido, já tivesse começado. Para que os homens sem a salvação, os homens que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses homens eles estão envolvidos tanto nessas paixões, é como se o julgamento de Deus já tivesse começado para eles. O processo da conclusão desse julgamento se dará no último dia, no julgamento final. E a igreja? Como igreja, nós devemos ser fiéis, falando aos homens, não só do amor e da misericórdia de Deus, mas também de uma realidade que é o inferno eterno, é a separação eterna do amor de Deus. A Bíblia fala muito da punição dos pecados. Nós devemos falar também. O próprio Senhor Jesus falou da punição eterna muito claramente enquanto ele esteve aqui na terra. Mas o homem tem uma natureza pecaminosa. Nós dissemos aqui para vocês. O homem, ele não teme o julgamento de Deus. Nós acabamos de expor isso. Uma outra coisa que o homem sem Jesus não teme, ele não observa a revelação natural de Deus, e isso torna ele indesculpável perante Deus. É possível, meu querido, ver o poder de Deus na criação desde o início do mundo, a beleza dos céus relatada em Salmos 19, verso 1.
A majestade das montanhas, relatada em Salmo 121, verso 1. A imponência dos mares, relatadas em Jó, capítulo 38, verso 16. Em Salmo 33, verso 7. Em Salmo 89, verso 9. Tudo isso, cada coisa que Deus criou, mostra aos homens que há um caráter criador em todas as coisas. É só parar e observar. Paulo, ele diz que desde a criação do mundo, desde a criação do mundo, o homem pode observar nas coisas criadas os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade. Você vai encontrar isso em Romanos capítulo 1, verso 20. No entanto, mesmo tendo tanto conhecimento natural, os seres humanos não glorificaram a Deus. Romanos capítulo 1, verso 21. Mesmo diante das belezas, das maravilhas, daquilo que Deus fez, o ser humano insiste em não glorificar a Deus. Mesmo diante de coisas tão maravilhosas que Deus nos dá, muitas vezes a nossa natureza pecaminosa, ela insiste em não dar glórias a Deus. Deus nos permite todos os dias levantar, caminhar. Deus permite todos os dias que nós possamos louvá-lo e adorar. Mas a natureza pecaminosa insiste em não dar glórias a Deus. Preferiram os seres humanos, como ainda acontece nos dias de hoje e aconteceu nos dias passados, adorar ou venerar as coisas criadas, imagens de homens, adoraram aves, quadrúpedes em muitas das nações que existem hoje, e até répteis. Você vai ver esse texto em Romanos 1, verso 23, que na antiguidade a natureza do homem era a mesma, e continua sendo. Parece, meu querido, que é natural aos homens se apegar aos objetos e às pessoas, e não a Deus. No entanto, uma pessoa não pode ser salva apenas com o conhecimento natural de Deus. Ela precisa e precisará da revelação especial de Deus em Cristo Jesus e nas Escrituras. Se a gente der uma olhada na Bíblia Sagrada, ver o que Deus fez, reconhecer Jesus Cristo na cruz, o que Ele faz, o que Ele ressuscitar, Ele cuidar da nossa salvação, da nossa vida eterna e nos render a este Cristo. Nós precisamos passar por isso. Todo ser humano precisa passar por isso para obter a vida eterna. Paulo diz que a criação dá ao homem o conhecimento de Deus, em Romanos capítulo 1, verso 21. Ainda que seja que este homem esteja limitado a apenas observação. Se nós olharmos a idolatria, Romanos 1, verso 1 ao verso 23, ela redunda na imoralidade, Romanos 1, 24 ao 27. John Stott faz sobre os versículos, sobre esses versículos que eu citei aqui, ele dá a seguinte declaração: a punição de Deus para a idolatria do povo foi entregar cada um à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos homens, nos seus próprios corações. E a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade sexual. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito quanto ao sexo, quanto à vida sexual. Paulo nos diz que tipo de imoralidade ele tinha em mente, mas ele explicita que ela envolvia a degradação dos seus corpos entre si. Se a gente olhar para a nossa sociedade hoje e der uma lida em Romanos capítulo 1, verso 24, você vai ver
Infelizmente, hoje a nossa sociedade está em volta às paixões deste mundo. O pecador, ele se entrega à degradação física e moral através do sexo ilícito, contrariando o desejo de Deus, do nosso Senhor, para a sua vida. Qual que é o desejo de Deus? O casamento. O casamento heterossexual e a fidelidade ao cônjuge. Talvez isso explique porque quase todas as práticas religiosas em que Jesus não é o centro absoluto de nós, a pureza sexual, ela é comum, onde Jesus não é. O homem, ele não conhece a revelação especial de Deus. A natureza pecaminosa do homem faz com que o homem não tenha Deus. Ele não tem Deus. O homem também não observa por si só a revelação natural de Deus. E por último, o homem não conhece a revelação especial de Deus. O que é essa revelação? Cristo Jesus. Se a revelação natural fosse suficiente para salvar o pecador, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, não enviaríamos missionários aos povos longínquos, ou aos índios, ou às pessoas que não têm acesso a Jesus Cristo. Pois eles têm rios, eles têm matas, eles têm estrelas, eles têm animais silvestres para abrir os olhos deles. Mas nós enviamos missionários por entender que uma pessoa somente pode ser salva pela revelação especial de Deus em Cristo nas Escrituras. Conhecimento e equilíbrio pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitos novas criaturas. Mateus capítulo 11, verso 27, vai nos dizer isso. Mateus capítulo 11, no verso 27, eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Mateus capítulo 11, verso 27, diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar-se. Nós podemos falar aqui acerca dessa revelação especial de Cristo Jesus a nós, seres humanos, nos dando a oportunidade de conhecermos o Pai, o Senhor, o Salvador. É somente nas Escrituras que o homem pode conhecer o Deus verdadeiro. É somente nas Escrituras que o homem pode ler acerca da vida eterna que este Deus verdadeiro nos proporciona através de Cristo Jesus. João capítulo 17, verso 3 vai falar acerca disso. Jesus, meu filho, é a expressão exata de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, verso 3, com o qual pode fazer conhecido a todo o homem. João capítulo 14, verso 5. Bom, para concluir aqui o nosso estudo desta noite, diante desses textos que nós lemos, desse texto que nos expõe tão claramente a natureza pecaminosa do homem sem Cristo, a nossa reação, a minha reação e a sua reação deve ser a mesma do apóstolo Paulo. Qual que foi a reação dele? Pregar o Evangelho. No versículo 16 do primeiro capítulo, Paulo diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, também grego. Portanto, meu querido, devemos pregar a justiça de Deus revelada no Evangelho, Romanos capítulo 1, verso 17, para que todos os homens sejam livres da sua vida. Romanos capítulo 18. Não devemos nos esquecer também, por trás de toda a carne e sangue, todo homem sem Cristo, estão as hostes malignas.
Efésios capítulo 6, verso 2. Pregamos aos homens, mas também lutamos contra Satanás. Não nos esqueçamos também que somente no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, de acordo com 2 Pedro capítulo 3, verso 13, estaremos completamente livres da presença do pecado. Apocalipse capítulo 21, verso 27, e dos que insistem em pecar. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, por explanar aqui. Obrigado a Deus por ter cuidado com tudo. Nós agradecemos imensamente por estar juntos a esses amados, quando o Senhor escreve a palavra. Tudo, Senhor, tudo que é teu Santo Espírito nos convence sempre, nos convence a cada um de nós, ó Pai, acerca da salvação de Cristo Jesus. Nos revelando quem somos e o que fazemos. Nos ensinando, nos moldando nesta caminhada de Cristo Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Deus cuide de você. Deus cuide da sua família. Deus cuide da tua história. Paz do Senhor. Deus abençoe.